Um dos conceitos mais abordados no encontro promovido pelo Grupo Adir no interior paulista foi o equilíbrio da produção, rebanho e seleção. Voltamos com a Márcia Benevenuto. No Meeting Internacional Genética Adir, a gente encontrou especialistas, técnicos, profissionais que trabalham com pecuária por todo o Brasil. Carlos Alberto Marino, da Carlos Marino Assessoria, é um desses profissionais. Conhece rebanhos em vários estados, em vários ambientes. Na sua opinião, qual a importância de reunir tanta gente aqui, tantos pecuaristas e tantas pessoas que conhecem de perto a produção para multiplicar informações? Márcia, é de suma importância, né? Porque, sem dúvida, a gente tem passado por momentos na pecuária de corte, né? De momentos de transição, momentos até onde o próprio produto, às vezes, que é buscado, diferencia devido à demanda internacional, à própria demanda nacional. Então, é sempre importante a gente estar atualizando os conhecimentos e, como aqui nesse meeting especificamente, comparando o que vem sendo feito, buscando acertar mais, porque a seleção é sempre isso, né? Seleção genética não é é errar menos para poder acertar mais. Então, é um encontro de fundamental importância, tanto para a gente fazer um diagnóstico do que está acontecendo no momento na pecuária de corte, em especial na seleção de Nelore, né, como também para traçar metas futuras. Qual o diagnóstico que você já pode trazer para a gente? Já foram mostrados aqui em algumas palestras muito importantes, como a do Dr. Fausto, por exemplo, que alguns processos que aconteceram nos últimos anos podem ter sido mal interpretados, ou algumas ferramentas mal utilizadas. Então, portanto, é necessário que sempre haja uma certa análise sobre todos esses dados, sobre todas as informações que existem, para que a gente possa, tanto os técnicos como principalmente os pecuaristas, tomar a melhor decisão da melhor genética a utilizar, de como pode adaptar o seu manejo, melhorar ou manter como é, qual genética se aplica melhor naquele ambiente, o que está acontecendo com a conformação do nosso gado. Né? Então, é de suma importância que a gente identifique erros para continuar fazendo com que o nosso país seja o maior exportador de carne do mundo. A gente percebe hoje que os pecuaristas, em geral, que querem melhorar, eles buscam, né, insumos, eles adotam tecnologia. E quando a gente fala de melhoramento genético, eles vão para avaliação, eles vão para números. E a gente está ouvindo, né, sistematicamente vocês que estão também permeando esses dois caminhos, que há distorções. Tem como corrigir essas distorções para que as pessoas que são tão dependentes de números também não corram tanto risco? Eu acho que, sem dúvida, a primeira coisa nesse sentido é entender que a avaliação genética é uma ferramenta e a avaliação visual também é uma ferramenta e ela sempre foi fundamental. Então, uma não caminha sem a outra. Esse é um recado que está sendo muito passado aqui e que eu acho que é o principal recado, mais fundamental. Não adianta ter um número, mas se não analisar o animal, se não analisar aquela linhagem, o que transmite, porque muitas vezes, como você mesma disse, como esse animal vai expressar o seu máximo potencial genético se ele não tem características que a avaliação não compõe. A avaliação genética não olha, por exemplo, a prumos, a avaliação genética não avalia racial. Então, esse ponto de equilíbrio entre o uso das ferramentas é o que é o mais importante e é o que está sendo mostrado aqui com muita propriedade por pessoas que conhecem pecuária, como o Dr. Fausto mesmo nós estamos falando, desde que nasceu, há mais de 90 anos, vive nisso. Então, acho que as experiências estão sendo passadas e esse ponto de equilíbrio que está sendo discutido aqui é fundamental. Então você respondeu, o olho corrige a distorção do computador. Exatamente, sem dúvida, sempre foi assim. E o selecionador, aquele que olha o seu gado, aquele que olha vaca por vaca, touro por touro que vai utilizar, que analisa genealogias, ele já vem fazendo essa seleção, independente dos números. Né? Então, e sempre, nunca deixaram de pesar gado, de medir. Né? Então, é muito importante que seja dito que a avaliação é uma ferramenta, sim, complementar à nossa seleção do dia a dia. Marina, e quando a gente consegue equilibrar esses dois pontos para escolher a genética, quando o pecuarista também tem a visão de fazer um bom manejo, de capacitar a sua equipe, de trazer também
os conceitos de sanidade e nutrição com suplementação, o que a gente consegue esperar? Isso é o que eu sempre digo. O pecuarista, além para escolher uma boa genética e para que ela realmente dê o resultado que ele espera no ambiente dele, ele tem que fazer o básico bem feito. Então ele tem que ter sanidade, ele tem que ter uma nutrição adequada para a região dele e para a genética que ele está usando. Então isso é fundamental. Nós estamos falando de genética, a ponta da cadeia, a escolha do que você vai direcionar o seu rebanho. Mas sem um manejo interno, sem uma sanidade adequada, uma nutrição adequada, ele também não vai atingir isso. Estrutura, bem-estar e tudo mais, né? Equipe treinada, tudo isso. É um negócio muito importante, gente. Então, informação, conhecimento é algo essencial que vocês devem procurar sempre. E quem não pôde estar no evento de Ribeirão Preto, quem não pode estar pessoalmente, presencialmente nesses eventos, pode procurar informações na internet, como aqui no Noticiário Tortuga, e pode procurar também as assessorias. Obrigada, Carlos Marino, por sua atenção. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, um prazer.